Eslavaraci, viva a revolução! Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal da Casa Real Incaica Tawantinsuiana. Eu sou Dom Carlos, esse é o programa O Avatar do Reino do Sol. Tema: os portugueses que cometem xenofobia contra os brasilianos são parvos. Eu vou demonstrar o porquê que eu afirmo isso. Esse é o tema do nosso programa. Iremos abordar o crescente número de casos de xenofobia e até racismo que tem acontecido com muitos imigrantes, né? Brasilianos, mas não só. Os brasilianos têm experimentado esse fenômeno em Portugal, talvez em parte pelo crescimento, né, da imigração brasiliana em Portugal, que já somam 500 mil de residentes, mas isso não justifica, né? Eu penso que a falta de educação, né, escolástica e o emburrecimento da nação, né, do povo português, que esquece as suas raízes e a sua história. E já que tocamos no assunto história, eu gostaria de lembrá-los, portanto me dirijo exclusivamente e não só aos portugueses continentais. Gostaria de lembrá-los que o grande rei Dom Diniz, um rei muito importante para a história de Portugal, rei Dom Diniz, que criou a Marinha Real Portuguesa, rei Dom Diniz, trouxe os perseguidos cavaleiros da Ordem do Templo para Portugal, trazendo consigo grandes somas de bens, de recursos financeiros que alavancaram as grandes navegações portuguesas, que fez com que Portugal estendesse o seu reino por toda a face da terra. Portanto, um grande estrategista, um grande estadista, rei Dom Diniz, da dinastia de Borgonha, um rei que em sua juventude ele pulou muita cerca, né? Porque um rei tem essa prerrogativa. Eles muitas das vezes têm concubinas, têm amantes, porém Dom Diniz não escondia da corte, não escondia do povo o seu ímpeto viril, e ele fez muitos filhos, fez muitos descendentes, e um dos seus descendentes, um filho considerado bastardo, né? Porque não era filho da rainha consorte. Portanto, eu estou a falar do príncipe Afonso Sanches. Ele igualmente puxou ao pai, né? Tinha esse ímpeto viril e procriador. Tinha muitas concubinas e namoradas, e ele era um príncipe belíssimo, parecia muito com o pai, muito galanteador, muito charmoso, fazia muito sucesso entre as cortes europeias, né? E ele também, igualmente a Dom Diniz, ele teve muitos filhos, né? Fora do casamento,
assim como o rei Dom Diniz, e passadas gerações nasceu um descendente do príncipe Afonso Sanches. Eu estou falando do pai dos brasilianos, do Adão Tupiniquim, Jerônimo de Albuquerque, pai dos brasilianos. Jerônimo de Albuquerque, descendente direto do rei Dom Diniz, portanto tinha sangue nobre, tinha todas as prerrogativas da Casa Real Portuguesa. Ele foi enviado aos 25 anos de idade para a capitania de Pernambuco, né, no Brasil. Portanto, no século XVI, no ano de 1535, e trouxe muito progresso para a terra Brasílias, né? Trouxe as cooperativas de engenho de açúcar, e essa província, essa capitania de Pernambuco estava a prosperar muito, né? Era conhecida como a Nova Lusitânia. Porém, logo a fama de Jerônimo de Albuquerque começou a ser espalhada, né? Pelos corredores dos palácios, pela sociedade, pelas elites, como galanteador, namorador, e ele, igualmente ao rei Dom Diniz, teve muitos filhos lá no Brasil, né, com mulheres brancas portuguesas, castelhanas, indígenas e até africanas. E dessas descendências de Jerônimo de Albuquerque, aumentou sobremaneira os brasilianos, né? Que é os portugueses da terra da Santa Cruz. Uma conta bem conservadora. Se cada descendente de Jerônimo de Albuquerque tivesse apenas 2 filhos, com os anos que se passaram, nos dias de hoje nós teríamos 50 milhões de brasilianos. E nessa época havia um fluxo muito grande de pessoas entre Lisboa e a terra da Santa Cruz, o Brasil, porque o Brasil fazia parte de Portugal, né? Então as pessoas tanto vinham para Portugal para estudar, se formarem, quanto iam de Portugal, principalmente do norte de Portugal, para o Brasil para empreender vários projetos, povoamentos de outras capitanias, outras províncias. E isso fez com que a fama de Jerônimo de Albuquerque chegasse aos ouvidos da rainha. Então a fama de Jerônimo de Albuquerque chegou até o Portugal continental, né? Chegou até a rainha regente de Portugal, Catarina de Áustria, que escreveu uma carta para esse cavaleiro real, né, Dom Jerônimo de Albuquerque, para ele não seguir a doutrina de Abraão, né, de ter muitos filhos, e aconselhou ele a casar com uma descendente real, né, e enviou uma princesa para casar com ele lá no Brasil, e esse casamento foi realizado. Entretanto, com o falecimento da sua esposa, ele voltou ativo, voltou a procriar por terras brasílias, teve várias concubinas, várias amantes e muitos filhos com ela, porém não casou com nenhuma, né? E aí a população cresceu muito, e se formos analisar pelo aspecto que o Brasil pertencia a Portugal, né?
ainda pertence, e havia esse fluxo muito grande entre as duas partes do reino, né? Entre o Brasil e Portugal continental. Muitos dos descendentes de Jerônimo de Albuquerque procriaram, povoaram várias zonas de Portugal, né, continental, assim como povoaram várias zonas do Brasil, e mais de 80% da população do estado do Pernambuco é descendente sanguíneo de Jerônimo de Albuquerque, e houve vários descendentes de miscigenação, né, indígenas, portugueses, caucasianos e africanos. É por isso que existe essa miscigenação muito grande, né, em Portugal, e tecnicamente falando, alguns pesquisadores de genoma, ADN, já disseram que os portugueses não é uma raça pura, né? Tem miscigenação indígena e africana em seu ADN. Isso explica, é muito bem explicado através dessa história que eu vos conto, né, de Jerônimo de Albuquerque, o Adão do Piniquim, o pai dos brasilianos, e por que não dizer o pai dos portugueses, né? Não todos, mas uma boa porcentagem de portugueses também é descendente de Jerônimo de Albuquerque. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que o racismo é uma completa idiotice, né? É assinar o atestado de parvo, você ser xenófobo, principalmente contra os brasilianos, porque os brasilianos são aparentados sanguineamente com os portugueses. Não há distinção entre portugueses e brasilianos, porque era um só reino, e ainda é, no meu modo de ver, e o ADN não mente que os portugueses não é uma raça pura, e tanto brasilianos têm sangue português acentuado como portugueses que se auto-intitulam uma etnia ou uma nacionalidade à parte têm sangue brasiliano. Então é isso, nós estamos aí sempre a tentar educar as pessoas a não praticar a xenofobia, né? Porque além de ser um atestado de parvo, é considerado até uma contraordenação, e existe projeto no parlamento português que pede pela penalização, né, dos atos de xenofobia, atos de racismo, porque é muito branda, né? A lei 93/2017, de 23 de agosto de 2017, e para enquadrar como crime no artigo 240 é praticamente impossível. Não existe nenhum caso em que um xenófobo, um racista foi enquadrado no artigo 240. Então é preciso criar lei urgente, né, porque está crescendo muito esses casos, para que essas pessoas que cometem tal ato grave, né, devam ser devidamente punidos com pelo menos 1 ano de detenção mais multa. Entre os grandes feitos de Jerônimo de Albuquerque foi expandir a capitania de Pernambuco, né, até mesmo liderando batalhas ferozes contra os aborígenes Tabajara, e nesses combates ele ganhou uma flechada no olho e passou a ser chamado de Ocaolho. Jerônimo Ocaolho, e usava um tapa-olho. E nesse episódio que ele foi capturado pelos aborígenes Tabajara, estava preso e seria devorado, né? Executado e devorado pelos civícolas. A princesa, filha do cacique dos Tabajara, achou ele muito bonito, muito charmoso,
e se apaixonou por ele, amor à primeira vista, e pediu ao pai, o grande chefe, para não o executar, e sim casá-la com ele, com esse português, o pai dos brasileiros. Portanto, a Índia, princesa Moiraby, assim casou com Jerônimo de Albuquerque e foi batizada a Maria do Arco Verde. Eu fico estarrecido, né, quando vejo aí vários youtubers brasileiros a tentar justificar esses atos de xenofobia, essas ocorrências de racismo contra os seus compatriotas, né? Tentando relativizar, dizendo que eles provocaram isso, ou que eles portam-se mal e aí merecem, né? E fico também estarrecido de ver a quantidade de brasileiros que votam nesse partido supremacista, né? Esse partido de extrema direita, o Chega, e fazem propaganda dizendo que votam, que gostam muito do líder, né, desse partido, porque igualmente é assinar o atestado de parvo, né? Eu fico também estarrecido porque os números não mentem, né? Por exemplo, em 2020, a balança comercial da Segurança Social comprovou que houve um ingresso de 310 milhões, né, em euros dos contribuintes brasileiros e que usufruíram apenas 110 milhões. Então, eu não sei os números atualmente, 2025, mas sempre gira em torno de 1/3 de benefícios e 3 vezes mais de contribuições, né? Então a balança é sempre favorável à presença desses imigrantes, que são muito bem-vindos. É por isso que o atual governo voltou atrás e aceita novamente que os que cá vêm como turista, se em 90 dias recebem propostas de trabalho, podem solicitar o título de residência.